Com mais de um quinto da população do planeta, a China precisa manter as atuais taxas de crescimento econômico, as maiores do mundo. Só assim vai conseguir alimentar, oferecer emprego, educação e outros serviços a centenas de milhões de pessoas. A importância da China na economia mundial cresceu tanto que hoje o desempenho do país não afeta apenas a população de 1 bilhão e 300 milhões. Se o ritmo de crescimento da economia chinesa diminuir, o mundo todo vai sentir os efeitos, inclusive o Brasil. Mas antes de pensar nos outros, o governo chinês sabe que precisa criar pelo menos 25 milhões de empregos por ano, 10 vezes mais do que no Brasil. Nos últimos anos, a taxa de crescimento ficou em torno de 9%, a maior do mundo. É o mínimo necessário para atender ao explosivo crescimento demográfico do país. Do total de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, 200 milhões, ou seja, mais do que um Brasil inteiro, pertencem às classes A e B. Outros 200 milhões são formados pela classe média baixa. Os demais se dividem em escalas que vão caindo até chegar ao campo, onde as pessoas vivem com o equivalente a R$30 por mês. Nesta faixa estão incluídos 150 milhões de pessoas. O salário médio do trabalhador urbano na China varia entre R$400 e R$1.000 por mês, mas tirando o custo da moradia e transporte, o que sobra é muito pouco para garantir a alimentação. Um dos últimos países do mundo a ter no poder um partido comunista, além de Cuba e da Coreia do Norte, a China pratica na economia um capitalismo agressivo. Esse sistema misto produziu em poucos anos uma enorme safra de milionários e bilionários. Carros, alta costura, perfumes e muito mais. A vida para uma crescente parcela da população chinesa é um luxo só. Todas as grandes marcas estão no mercado chinês e não escondem que é de lá que vem tirando a maior fatia do seu faturamento. As alemãs BMW e Audi, por exemplo, batem recordes de venda por lá. Os chineses ricos querem as marcas famosas e querem as legítimas. Para eles, nada de falsificação. Estudos de consultorias econômicas internacionais indicam que dentro de 5 anos a China vai responder por 1/3 do faturamento de produtos de luxo em todo o mundo. Consumidores é que não devem faltar. Afinal, em poucos anos, o capitalismo chinês produziu 500 mil milionários e 150 bilionários. O maior medo desse contingente de novos ricos é das listas de muito ricos da revista Forbes. Afinal, nem todos acumularam as suas fortunas por meios legais. Eles temem ser descobertos e ir parar diante dos tribunais chineses, que distribuem penas de morte por fuzilamento com a mesma tranquilidade de quem aplica uma prisão domiciliar em outros países. Neste clube de milionários chineses não poderia faltar um item básico, o vinho francês. Importadores chineses chegam a comprar quase toda a produção de algumas vinícolas francesas e é cada vez maior o número de sommeliers que trocam informações em mandarim. À votre santé. Com reservas internacionais 10 vezes maiores do que a média dos demais países ricos, o mundo inteiro está de olho nos yuans, ou melhor, nos dólares dos chineses. Dos corretores imobiliários de Nova York ao primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. My little town blues, they are melting away. A cidade que só é pequena na letra da canção pode ficar menor diante do enorme apetite dos chineses. Só neste ano, mais de US$1 bilhão já foram aplicados por empresas da China em imóveis comerciais e residenciais em Nova York. A nova torre do World Trade Center tem 6 andares reservados para escritórios de companhias chinesas. Eles também estão no Empire State Building e no Rockefeller Center. E, é claro, compraram alguns apartamentos com vista para o Central Park. Nada que custe muito acima de US$30 milhões, cerca de 60 milhões de reais. O governo chinês é o maior investidor estrangeiro em títulos do Tesouro Americano, com cerca de US$1 trilhão aplicados nesse país. Na Europa, os chineses detêm cerca de 450 bilhões de euros em títulos da Alemanha, Inglaterra, França e Itália.
Quando a crise econômica na Europa se agravou e a Itália chegou a ser apontada como um dos países em situação crítica, foi para os chineses que o primeiro-ministro Silvio Berlusconi pediu socorro. Ele pediu alguns bilhões de euros emprestados em troca de títulos do Tesouro Italiano. Mas o que os chineses queriam mesmo era uma fatia das grandes empresas do país. Com dinheiro de sobra, os investidores chineses buscam principalmente o controle de alguns símbolos dos impérios ocidentais. Em Londres, por exemplo, já compraram a indústria que produz os famosos táxis pretos, verdadeiro ícone da capital britânica. Hoje, ao pagar por uma corrida pela cidade, o cliente estará, de alguma forma, convertendo algumas libras esterlinas em yuans. Come on, come through New York. Se a vida é um paraíso para quem colhe os frutos do capitalismo chinês, no andar de baixo, a classe remediada continua trabalhando duro e reclamando da alta dos preços, principalmente dos alimentos. Os comerciantes que vendem frutas, legumes e verduras nos mercados de Pequim, Xangai e outras cidades já estão cansados de ouvir as reclamações. Os preços dos alimentos não param de subir. As pessoas se queixam de que alguns produtos chegam a custar quase o dobro em relação ao ano passado. Elas dizem que cada vez trazem mais dinheiro e levam menos comida para casa. Esta é a parcela da população chinesa, calculada em torno de 200 milhões de pessoas, razoavelmente privilegiada, que recebe salários ou ajuda de parentes e consegue ir às compras. Para muitos que vivem no campo ou na periferia das grandes cidades, nem isso é possível. No comércio com a China, eles estão sempre levando vantagem, entre outros motivos, porque mantém a sua moeda, o yuan, artificialmente baixa, o que leva a uma concorrência desleal. O Brasil é um dos poucos países que vendem mais para a China do que compram, mas isso não significa que o que é bom para os chineses seja bom para o Brasil. À primeira vista, pode parecer um privilégio a situação do Brasil com seu maior parceiro comercial, a China. Acontece que os chineses só querem comprar matérias-primas, como minério de ferro, petróleo e soja, e vendem dezenas de produtos industrializados de alto valor agregado, incluindo os eletrônicos. Este fato deixa o Brasil em situação vulnerável, uma vez que os preços das matérias-primas oscilam mais do que os industrializados. A importação em massa de produtos chineses prejudica a indústria brasileira, que se queixa da concorrência desleal. Além de tudo, alguns produtos chineses ainda chegam via Argentina, fazendo a chamada triangulação, para se aproveitar das isenções previstas no comércio do Mercosul. Até hoje, a única parceria vantajosa para os dois lados, entre Brasil e China, foi a instalação da fábrica da Embraer lá. Mesmo assim, este ano a unidade esteve perto de ser fechada. De olho no mundo, o governo chinês espalha institutos de língua e cultura chinesa em parceria com as principais universidades internacionais. Aqui no Brasil, o Instituto Confúcio trabalha com a Unifesp. Além desses centros, escolas particulares aparecem por todo lado. Eu fui até uma delas para saber por que os brasileiros estão querendo falar com o gigante. Essa escola de São Paulo tem 6 anos. A vice-diretora conta que no começo eram 40 alunos, hoje mais de 500. Gente como o Alexandre, que quer fazer negócios com os chineses. Ele diz que é difícil, mas espera em breve dominar o idioma. O curso é muito bacana e a gente está aprendendo, e eu acho que no futuro próximo, aí daqui uns 2, 3 anos, eu procuro ir para a China e começar a fazer alguns negócios lá. Gente como a Bruna, que está no primeiro ano do curso de comércio exterior, seguiu o conselho da mãe, que trabalha com recursos humanos. Ela já sabe inglês, espanhol e se prepara para o futuro. O inglês e o espanhol hoje em dia é muito básico. Todas as empresas querem, mesmo que você não vá usar, elas querem. E você tendo o mandarim ou qualquer outro idioma, acrescenta muito para você. A professora entende o aumento na procura pelos cursos, que custam R$ 160 por mês. Os negócios dentro do Brasil e China estão crescendo muito rápido. Então, procurar o curso de chinês também seria muito importante. Num país que se proclama comunista, a ex-colônia britânica de Hong Kong, hoje devolvida à China, se mantém como um dos principais centros financeiros internacionais. Por mais de 150 anos, Hong Kong foi uma das principais pontas de lança do Império Britânico na Ásia.
Devolvida à China em 1997, a cidade se mantém como um vigoroso centro de comércio e finanças. Além de ter uma das principais bolsas de valores da Ásia, sua moeda, o dólar de Hong Kong, está entre as mais utilizadas no comércio internacional. Com 7 milhões de habitantes, a cidade cresceu em sentido vertical, que resultou num desenho arquitetônico que retrata a prosperidade e o alto padrão de vida dos moradores. Hong Kong tem um regime político e econômico diferenciado, denominado Região Administrativa Especial. O Partido Comunista Chinês não interfere na escolha dos governantes locais e os moradores desfrutam de um grau de liberdade de expressão bem maior do que no restante do país. No próximo bloco, fuzilados os chefes da quadrilha que vendia leite contaminado e o caso das melancias que explodem. A gente volta. A possibilidade de enriquecimento rápido desperta forte ambição entre algumas pessoas na China. Daí os escândalos de corrupção ou de abusos, como o do leite contaminado e das melancias que explodem. Em 2008, 2 pessoas foram fuziladas e uma terceira condenada à prisão perpétua por terem comandado um esquema de adulteração de leite. Os acusados adicionavam água ao leite para aumentar a quantidade e, em seguida, colocavam produtos químicos que simulavam a presença de proteínas. A contaminação provocou a morte de 6 crianças e causou danos à saúde de 300 mil. O governo agiu rapidamente e prendeu toda a quadrilha. O medo de comprar produtos contaminados está levando muitos chineses a cultivarem suas próprias verduras e legumes. A onda se espalhou na periferia de algumas cidades, principalmente após a denúncia sobre os melões que explodem. Agricultores acreditam que isso acontece por causa dos pesticidas e fertilizantes, que contêm produtos proibidos e nocivos à saúde. Apesar da proibição, esses produtos são utilizados em larga escala pela indústria local. Para se sustentar e crescer a passos largos, a China deixou para trás há muito tempo os ideais da Revolução Cultural de Mao Tse-tung, que implantou o comunismo no país. É o que conta o embaixador Afonso Celso de Ouro Preto, que representou o Brasil por lá durante 5 anos. A China hoje não tem nada de comunista. A China é um regime certamente autoritário, mas praticamente capitalista. Tem de comunista a bandeira, mas a China se define oficialmente como Estado comunista, mas na prática tem muito pouco de comunista hoje em dia. Tem empresas estatais importantes e pronto. As relações são essencialmente capitalistas hoje. Na época em que a China era realmente comunista, na época de Mao Tse-tung, as preocupações eram outras, eram de fazer uma reforma social, eram de assegurar, confirmar a segurança do país, etc. Hoje a preocupação é enriquecer, ganhar dinheiro. Existem mais de 50 grupos étnicos na China. Em meio a esse caldeirão de raças e religiões, as minorias lutam para preservar as suas tradições e sofrem com a violenta repressão. Depois da etnia Han, que constitui 92% da população, os grupos mais numerosos são os Zhuang, com 16 milhões de pessoas, e os Manchu, com 11 milhões. A etnia Miao tem 9 milhões de representantes e os uigures são 8 milhões. Esses últimos são chineses muçulmanos que vivem na região autônoma de Xinjiang, no noroeste da China. Nos últimos anos, o governo chinês incentivou a migração de milhares de pessoas da etnia Han para a região. Apesar de ainda serem a maioria em Xinjiang, os uigures se sentem discriminados pelos Han e a convivência entre eles é tensa. Em 2009, grupos armados com paus e pedras se enfrentaram nas ruas da capital Urumqi. O conflito terminou com 150 mortos. Outra região de conflito é o Tibete, território controlado pelos chineses, onde vivem 2 milhões e 500 mil tibetanos. A religião praticada no Tibete é o budismo, e o seu dirigente e líder espiritual é o Dalai Lama, que vive no exílio. Os tibetanos reivindicam a independência política e econômica da China. Em 1989, o Dalai Lama recebeu o Prêmio Nobel da Paz em reconhecimento aos seus esforços para desenvolver um movimento pacífico pela independência. Num país movido a carvão como a China, o crescimento econômico vem acompanhado da degradação ambiental.
A população sofre com os efeitos da poluição e a previsão para os próximos 20 anos é de aumento nas emissões de dióxido de carbono. Para gerar energia e continuar crescendo, a China queima 3 bilhões de toneladas de carvão por ano em suas termoelétricas. É mais do que Estados Unidos, Europa e Índia juntos. Desde 2006, o país se tornou o maior emissor de gases causadores do efeito estufa. O aumento nas emissões derrubou a qualidade do ar para níveis alarmantes. A população dos centros urbanos utiliza máscaras para tentar se proteger da poluição e a chuva ácida atinge mais da metade das cidades do país. 1/6 de todos os rios da China estão contaminados.